medo do amanhã é uma sombra que não me deixa em paz. Cada noite, quando a escuridão toma conta, meus pensamentos se enchem de incertezas. O que me espera? O que pode dar errado? Sinto meu coração acelerar, uma angústia que aperta meu peito e não me deixa respirar. Tantas perguntas sem respostas. E se eu falhar? E se tudo desmoronar? O desconhecido me assusta e a ansiedade cresce como uma tempestade dentro de mim. E no silêncio da noite, quando estou sozinho com os meus pensamentos, a necessidade de uma resposta grita dentro de mim, mas a resposta não vem. Fico apenas com a angústia, a dor e a necessidade desesperada de encontrar uma saída. Bom dia, meus irmãos. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós estamos numa série de pregações com esse tema, o Vencendo o Medo. E hoje, de maneira mais específica, nós vamos falar sobre vencendo o medo do amanhã. Vencendo o medo do amanhã. Vencendo o medo do futuro. Então, nós vamos fazer a leitura aí do Salmo 46, está aí projetado, você pode acompanhar também. Diz assim a palavra do Senhor: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria e os montes estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam as nações, reinam, se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros do fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, com temor e tremor. Gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de sermos igreja de Jesus, de cultuarmos ao Senhor com liberdade, ó Pai, e de desfrutarmos desse momento tão maravilhoso na Tua presença, ó Pai. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos conduza em entendimento da Tua palavra, ó Pai, e que o Senhor assim, ó Pai, traga instrução às perguntas que existem no nosso coração. Me usa como teu instrumento por causa da tua graça e da tua misericórdia. Assim nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos falado aqui sobre vários tipos de medo. Eu acho que um dos medos mais comuns que nós temos é o medo do amanhã. É o medo do dia que está por vir. Esse medo do amanhã quase sempre é motivado por alguma coisa que está acontecendo agora. A falta de dinheiro, a notícia de uma doença, a expectativa de algo que pode vir ou não acontecer. Então isso traz aflições no nosso coração quando a gente pensa no dia de amanhã. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que isso vai se resolver? Será que... E esse será vai gerando angústia, vai gerando dor, vai gerando vários tipos de situações. Como nós temos feito aqui, nós temos tentado apresentar uma resposta paralela, ou seja, nessa série especificamente, eu tenho trazido sempre o que pensadores pensam a respeito desse tema, como é que eles interpretam isso, a fim de que a gente possa fazer uma comparação entre essa resposta do pensamento humano e a resposta do Evangelho de Jesus. E aqui eu trouxe algumas perspectivas para nós, são 6 delas. Nós temos aí algumas perspectivas de como o pensamento humano interpreta o medo sobre o futuro, ou o medo sobre o amanhã. A primeira delas é conhecida como psicodinâmica. O principal expoente é Freud, o conhecido, então, Freud. Ele diz assim: o medo do futuro é frequentemente uma projeção de ansiedade inconscientes e conflitos internos não resolvidos.
O medo do futuro surge de traumas e conflitos inconscientes que ainda nos afetam. Então, o problema, segundo Freud, é que nós temos alguns traumas internos, traumas que foram construídos ao longo da nossa história, que geram insegurança quando nós pensamos acerca do amanhã. Albert Bandura, ele diz o seguinte, na perspectiva cognitiva: o medo sobre o futuro são muitas vezes distorções cognitivas, onde um indivíduo antecipa o pior com base em padrões de pensamentos negativos. O medo do futuro é amplificado por pensamentos negativos e distorcidos sobre o que pode acontecer. Do pensamento existencialista, Heidegger diz o seguinte: o medo do futuro é uma expressão da nossa angústia perante a inevitabilidade da morte e a incerteza da vida. O medo do futuro reflete nossa angústia frente à morte e à incerteza da vida. Da perspectiva naturalista, Leduc, ele diz o seguinte: o medo do futuro é uma resposta evolutiva programada para proteger-nos de ameaças percebidas mesmo antes que elas aconteçam. O medo do futuro é uma adaptação evolutiva que nos prepara para ameaças potenciais. Observe que cada uma dessas perspectivas, elas são realizadas dentro do pensamento em que aquele cara ou aquele grupo de pessoas enxerga a vida. O que nós poderíamos chamar de cosmovisão. Ou seja, a maneira com que eu enxergo a vida, a lente pelas quais eu enxergo a vida, faz com que eu interprete os fatos da vida a partir dessas lentes. E é por isso que as interpretações são distintas. Um vai pensar do inconsciente, o outro vai pensar que é uma questão natural mesmo, está tudo certo, faz parte desse processo evolutivo. O outro vai pensar que é uma distorção cognitiva. E cada uma delas parece ser meias verdades. A gente fica pensando, faz sentido. Esse aqui faz sentido. Olha só mais duas aqui para a gente caminhar. Da perspectiva humanista, o medo do futuro é um bloqueio para a autorrealização, um obstáculo que impede o indivíduo de realizar seu pleno potencial. Eu tenho certeza que tem coach que usa esse negócio aqui. Não é? Não ficou boa essa frase? O medo do futuro é você se sabotando, sendo impedido de alcançar o máximo de quem você é. Fala sério, não é uma boa frase, gente? Você já se sentiu motivado aí, ó. Perspectiva comportamental. O medo do futuro é aprendido e reforçado por experiências passadas, mas pode ser desprendido através de novas associações. E a perspectiva transcendental, que é de Immanuel Kant, ele diz o seguinte: o medo do futuro é um reflexo das limitações da razão humana, que tenta antecipar o desconhecido dentro das categorias de tempo e espaço, uma vez que ele é incapaz de fazer isso. Você pode se identificar com uma desses pensamentos, você pode se identificar com todos eles, você pode ter vários óculosinhos que você está pondo aí, e às vezes dá até uma confusão de como você interpreta isso. Mas eu tenho uma perspectiva. O medo do amanhã tem a ver com a nossa fragilidade, com a nossa fraqueza, em última instância. Veja bem, por que a gente tem medo, por exemplo, da nossa casa ser assaltada? Porque nós nos sentimos fora da condição de proteger a nossa casa diante de assaltantes. Por que nós temos medo diante de um diagnóstico ruim? Porque nós olhamos para aquele diagnóstico e percebemos que não temos capacidade de vencer ele pelas nossas próprias forças. E assim vai. A nossa fragilidade, ou a percepção da nossa fragilidade, faz com que a gente tenha medo do amanhã. E olha só o que isso pode demonstrar também sobre o nosso coração. Sobre o nosso coração. Isso pode demonstrar insegurança espiritual. O medo do futuro pode mostrar uma insegurança em relação à nossa identidade em Cristo. O coração humano, quando não está ancorado nas promessas de Deus, pode facilmente ser dominado pela incerteza, pela falta de segurança que o amanhã trará. O medo do amanhã pode revelar uma desconfiança em relação à soberania de Deus. Esse medo pode revelar uma dificuldade de confiar plenamente na soberania e no controle de Deus sobre todas as coisas. O medo do amanhã pode revelar o nosso apego ao controle. Isso tem a ver com o nosso coração. O medo do futuro pode indicar um apego e o desejo de ter o controle sobre todas as circunstâncias. Então, quando nós não nos sentimos no controle do que vai acontecer amanhã,
Então isso pode gerar medo, ou pode gerar frustração, raiva, indignação, ódio e até mesmo vingança. A falta de contentamento pode ser algo que o medo da manhã nos revela. Quando o medo da manhã se manifesta, ele pode revelar que o nosso coração não está contente com a provisão e o cuidado diário de Deus, com aquilo que nós temos hoje. E por fim, o medo da manhã pode revelar uma preocupação excessiva com as coisas terrenas. O coração que teme o futuro pode estar excessivamente focado em coisas temporais, como riqueza, saúde e status. Isso é quase que uma tomografia do nosso coração, espiritualmente falando. Como que nós percebemos o amanhã? Nós podemos perceber pelas lentes que aqui foram faladas, ou podemos encarar com honestidade e dizer assim, quer saber? Existe um negocinho aqui no meu coração, chamado ego, vaidade, desejo de autocontrole, que também tem me atrapalhado a olhar para o amanhã com certa tranquilidade, com certa paz. O Salmo 46, ele é um salmo muito interessante, porque ele foi escrito no momento em que Sinaqueribe estava para invadir Jerusalém. Eles já tinham conquistado várias terras de Judá, e agora eles tinham feito um cerco em volta de Jerusalém. E a ideia é, falta só essa, nós vamos conquistar Israel de uma vez por todas. E diante desse medo, é que esse salmo é escrito pelos filhos de Corá. Eles escrevem esse salmo para lembrar quem é esse Deus. Ora, se eu estou aqui dentro da cidade, do lado de fora das muralhas, existe um exército de 190 mil pessoas para entrar dentro de Jerusalém. Você vai olhar para o amanhã com esperança ou com desesperança? Você vai olhar para o amanhã com ânimo ou com desânimo? O cerco já está ali, a comida está acabando, a água está escassa, um monte de coisa está acontecendo. Falar, agora vai dar ruim para nós. Bom, diante dessas circunstâncias, ou melhor, diante das circunstâncias da vida que nos fazem temer o amanhã, como que nós podemos confiar em Deus? Ou melhor, quais os efeitos que tem na nossa vida ao confiarmos em Deus? A primeira coisa que esse texto diz é o seguinte: encontre segurança inabalável em Deus. Olha só o que diz o Salmo. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. A palavra aqui presente tem a ver com ir entregar mesmo, ou melhor, nesse caso, com ir buscar. O que o salmista está lembrando ao povo de Israel e nos lembra hoje é que o seguinte: esse Deus não é um Deus impessoal, não é um Deus distante, pelo contrário, Ele é um Deus que se faz junto conosco nas nossas vidas, e Ele é um Deus ativo nesse processo de relacionar-se conosco, e não simplesmente passivo, de ficar olhando de um trono distante e ver o que é que vai acontecer, onde é que esse negócio vai dar. O que o salmista está dizendo para nós é o seguinte: o nosso Deus, Ele vai até nós e nos busca da nossa condição e nos coloca no lugar de refúgio e de fortaleza. A ideia de refúgio aqui é um lugar de abrigo, um lugar de segurança. De fortaleza significa que esse abrigo é intransponível, que ele não pode ser ultrapassado. Então esse Deus aqui, no momento das nossas tribulações, vem até nós, nos resgata dessa condição e nos traz para uma condição de fortaleza, de refúgio. Essa é a palavra que Deus está revelando àquele povo no momento em que eles estão sendo cercados por um grande exército. Portanto, qual é a consequência de eu acreditar que esse Deus é um Deus que de fato vem até mim e me coloca numa condição de segurança? Olha só, portanto, não temeremos. Olha que interessante. Portanto, gente, diante das adversidades, diante das tribulações, diante das circunstâncias adversas, diante daquilo que traz medo no nosso coração, eu crendo de todo o coração que esse Deus é um Deus que se relaciona comigo, ao ponto de, diante da tribulação, Ele me resgatar da condição de vulnerabilidade e me colocar numa condição de segurança e de refúgio intransponível. Diante dessa certeza, eu não tenho medo. Eu não tenho medo. Nós não vamos temer. Pastor, mas é porque a minha situação ela é mais grave.
ela é mais séria do que um probleminha qualquer. Parece que o salmista já sabia que a gente ia pensar assim. Ele diz assim, olha só: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, ainda que os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem a sua fúria e os montes estremeçam. Ainda que forças maiores do que nós venham a atuar contra nós, nós não temeremos. Porque como que a gente pode sobreviver a um terremoto, por exemplo? Ano passado eu estive no Chile e eu tive a experiência maravilhosa de ver um terremoto. Foi bom demais, eu achei legal. A gente estava subindo um prédio, eu estava indo ficar hospedado na casa do seminarista da igreja, e a gente estava subindo o prédio, e de repente começou... Aí saiu duas mulheres do apartamento gritando, falando isso para ela, e eu não entendi o que estava acontecendo, eu não entendi. Eu falei assim, eu realmente não entendi. Eu estava na escada, o cara que estava na minha frente, o seminarista que eu estava indo, ele continuou subindo normal. Beleza, abriu a porta, vamos, entrei. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou assim, um terremoto. A palavra terremoto em espanhol, eu esqueci como é que se fala, e eu não reconheci essa palavra na hora. E eu fiquei assim, E rapidinho eu peguei o celular assim, e quando eu vi, terremoto. E eu perguntei, a segunda pergunta que eu fiz foi, vai acontecer de novo? Aí ele, não, a gente tem um aplicativo aqui que mostra pra gente. É porque aqui a gente tem terremoto toda semana. Esse foi pequeno, acho que foi 4 ponto qualquer coisa, um negócio assim. O que a gente pode fazer contra um terremoto, gente? Que ação que a gente pode tomar contra um terremoto? Que ação que a gente pode tomar com um vulcão que entra em erupção? Como é que você para esse negócio? Não há. O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: ainda que você esteja numa circunstância, numa situação que é impossível você se proteger, que é impossível você agir contra, que é impossível você vencer, que é impossível você dar qualquer tipo de solução, ainda assim você não teme. Por quê? Porque o Senhor é o seu refúgio e a sua fortaleza, auxílio bem presente nos dias de tribulações. Ainda que você esteja na pior das circunstâncias, ainda que o diagnóstico seja o pior possível, ainda que a previsão futura seja a pior possível, ainda assim nós não temeremos, porque estamos debaixo dos braços fortes do Senhor. Sendo assim, experimente a paz da presença de Deus. Olha o que o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Alguns teólogos vão interpretar esse texto de um jeito muito interessante. Eles vão dizer que o o salmista está lembrando aqui é da presença de Deus entre o começo da vida e o fim da vida. Que esse rio seria uma referência aos rios que cortavam o Éden logo na criação. Uma representação da presença de Deus no meio do povo de Deus, desde lá do início com Adão e Eva, até a eternidade, onde os rios fluirão da cidade santa. Dizendo o seguinte: olha, Deus está presente conosco, não é no momento da nossa vida, não é numa circunstância específica da nossa vida, mas Deus está presente conosco o tempo todo. E a prova disso é que Ele esteve presente desde lá do início em Adão, se faz presente ao longo da história do povo de Deus, está presente agora, e a presença dEle é garantida por toda a eternidade. Portanto, descansem, desfrutem da paz que a presença de Deus gera em nossos corações, porque Deus está no meio da cidade. Por causa disso, ela jamais será abalada. Não é maravilhoso pensar nisso, meu irmão? Não é extraordinário saber que a presença de Deus está na história da minha vida em todo momento, em todas as circunstâncias e em todo lugar? Então,
Desfrute dessa paz. Experimente essa paz que a presença de Deus produz nos nossos corações. Mas não só isso. Olha o que o texto continua dizendo. Bramam nações, reinam, se abalam. Deus faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve, e o exército, e o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ainda que a gente possa ouvir muitas vozes, ainda que nações poderosas possam se levantar conosco, ainda que circunstâncias extraordinariamente fortes venham ao nosso encontro, a voz dessas circunstâncias, dessas nações, dessas forças, não são nada diante da voz do Senhor. É como se ele estivesse fazendo uma comparação aqui, em qual voz é mais forte, mais alta, mais impactante. Nações que bramam, que gritam, que evocam uma certa autoridade, ou a voz do Senhor que se faz ouvir por toda a terra. Uma vez eu era adolescente, no auge da minha sabedoria que todo adolescente tem. Eu estava em casa sozinho um dia à tarde, morava em apartamento, e o vizinho do lado ligou um som bem alto. E meu pai tinha acabado de comer, meu pai sempre gostou do negócio de som. Meu pai tem várias, sabe essas caixinhas JBL? Ele tem um monte daquilo. Aí ele pegou e tinha uma caixa de som lá, um som legal, e eu bravo, aí eu peguei, liguei o som que ele estava ouvindo era tipo um heavy metal doido assim. E aí eu peguei e liguei num hino assim, num hinão mesmo, bem clássicozão assim. Mas eu pus bem alto mesmo, virei as caixas de som para a parede do apartamento do lado assim, ó. E deixei esse negócio lá. Aí dá um pouco eu ouvi uns batuques do cara, pá, 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 pá. Eu falei, enquanto eu baixar lá, não baixa aqui também não. Porque o som daqui era mais alto. Aí ele baixou lá, eu baixei aqui. O que Deus está dizendo é mais ou menos isso. Você pode gritar o tanto que você quiser, mas minha voz é mais forte do que a sua. A minha voz é mais forte do que a sua. Você pode desejar demonstrar autoridade o quanto você quiser, mas a minha autoridade é maior do que a sua. Por isso, descanse. Essa expressão, o Senhor dos exércitos, ela é muito interessante. Em todo o Antigo Testamento, você sempre vai ver essa expressão acontecendo. E você nunca vai ver ela no singular. Você sempre vai ver ela no plural. Você sabe por quê? Porque o que o texto está dizendo para nós é o seguinte: naquela época, cada nação tinha o seu Deus. E por consequência, o exército daquela nação era dirigida pelo Deus daquela nação. Mas no caso específico de Israel, o Senhor Deus não é apresentado como o Senhor do exército. Ele é apresentado como o Senhor dos exércitos. Por quê? Porque Ele não é Deus de uma nação. Ele é Deus de todas as nações. Ele é Deus de toda a criação. Ele é majestade de tudo que existe. Ele é Deus sobre tudo e sobre todos. É isso que essa expressão está demonstrando. E aí há duas coisas aqui que o salmista está trazendo para nós, para que a gente possa encontrar um tipo de descanso. Primeiro, o nosso Deus é Deus sobre todo mundo. Ele tem autoridade sobre todos os exércitos. Ele é Deus sobre todas as nações. Diferente de qualquer outro Deus, que pode até gritar alto, mas é Deus só daquele pedacinho ali. Segundo, o nosso Deus é o Deus de Jacó. Aqui ele evoca a ideia de aliança, trazendo o mesmo significado do rio, que ele começou lá falando do Éden, que vai até a eternidade. Nós somos parte da aliança de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus. Nós somos descendências de Jacó. Por causa disso, fazemos parte do povo de Deus. Qual é a consequência disso? Nós encontramos refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Mais uma vez ele usa essa expressão de abrigo, de um lugar. Pensa, olha só, hoje de manhã aconteceu uma cena interessante. O Isaac caiu da cama. A cama dele tem um cercadinho, mas ele mexeu lá, mexeu para colar, caiu da cama. A Ju estava perto, e aí a primeira coisa que a Ju fez foi pegar ele e trazer ele e pôr ele no colo assim e deitar junto com ele.
E ele abraçou ela com tanta força. Ele abraçou ele aqui, chorando. E aí ela foi passando a mão, fazendo um cafuné. E ele foi acalmando, até que dormiu de novo. Pensa que é exatamente isso que Deus faz conosco. Quando nós nos refugiamos nele, quando a palavra de Deus diz que ele é o nosso refúgio, é porque em momentos de dores, em momentos de tribulação, em momentos de aflição do nosso coração, Deus nos toma no seu colo e vai passando a mão sobre nós e lembrando: olha, eu sou o Senhor dos Exércitos, eu sou o Deus de Jacó, eu sou o rio que passa por toda a sua vida, eu sou aquele que está com você, eu sou o auxílio presente na hora da tribulação. E aí nós vamos... E aí a gente vai descansando, encontrando paz, mesmo em dias difíceis, mesmo em dias de angústia, mesmo em dias de dor, porque estamos no colo dele. E aí Deus faz um convite para nós no verso 8. Olha o convite de Deus, que coisa maravilhosa. Venham contemplar as obras do Senhor. A ideia aqui é: venham ver a grandeza de quem é esse Deus. Ele tem feito desolação sobre a terra. A ideia de desolação aqui é trazido ruínas, devastação. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Esses exércitos que se sentem grandes demais, absolutos demais, poderosos demais, porque têm força de guerra, Deus faz com que tudo isso seja quebrado. E foi exatamente isso que aconteceu nesse caso aqui em Sinaqueribe, quando estava cercando Jerusalém. Deus mandou o anjo dele e matou mais de 185 mil soldados. Jerusalém não teve que lançar uma flecha, não teve que entrar numa guerra, não teve que tirar a espada da cintura. Deus enviou o seu anjo, trouxe a morte sobre o inimigo, mostrando que ele traz desolação. Ele é que deve ser temido, e não o futuro. E não o amanhã, não o inimigo que está diante de nós. Porque ele é que tem todo o poder. Ele é que tem todo o poder. Diante disso ele diz assim: aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Essa expressão aqui é a mesma que Jesus vai usar para acalmar o mar. Aquietem-se. Na tradução NVI, essa expressão é traduzida como parem de lutar. É a ideia que o texto quer trazer aqui para nós. Para de achar que é com as suas forças. Para de achar que é com o seu mérito. Para de achar que é com aquilo que você tem. Para de achar que é com aquilo que você pode desenvolver. Para de lutar. Você não está entendendo? Essa força que vem diante de você é maior do que você. Para de lutar. Aquiete-se. Acalma o coração. Corre para os braços do colo do Pai e fala: Senhor, não tem mais ninguém não, só você. Se refugie nele. Se esconda debaixo das asas dele. Encontre o abrigo que ele está dando. Aquietem-se. Pare de lutar. Saibam que eu sou Deus. Saibam de uma vez por todas. É como se Deus estivesse lembrando a nós assim: eu sei que você tem medo. Eu sei que a sua fragilidade te traz medo. Eu sei que as circunstâncias maiores do que você te traz medo. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não precisa lutar essa guerra. Você não precisa vencer essa batalha. Se refugie em mim. Encontre abrigo em mim. Saiba que eu sou Deus. Eu despedaço o arco. Eu venço as batalhas.
Eu venço os inimigos. Eu estou adiante de vocês. Saibam que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Se alguém merece honra, glória e louvor, somente sou eu, Deus está dizendo para nós. Então para de lutar. Para. Respira até 10, né? Corre para o colo do Pai e fica lá. Descansa nele. Descansa dele. E a consequência final disso é que a gente confia na presença constante de Deus. Esse Deus que luta por nós. Ele termina o verso 11 fazendo a afirmação central de todo esse verso, de todo esse capítulo. Olha, de todo esse Salmo 46. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele repete isso. Ele está lembrando o seguinte: Deus está presente. Ele não está ausente. Ele está presente. Existe um relato de um pregador inglês chamado John Wesley, já no leito de morte. Ele pega, levanta e faz as suas últimas palavras. E as últimas palavras dele foi: o Senhor está conosco. Ele fecha os seus olhos e morre. E aí você pensa, mas esse não é um bom exemplo, ele morreu. Esse é um exemplo maravilhoso, meu irmão. Porque a presença de Deus nas nossas vidas nos faz vitoriosos sobre a morte. Foi isso que Cristo Jesus fez. Jesus, ao morrer naquela cruz, ele venceu todos os nossos medos. Ele nos fez vitoriosos sobre todas as circunstâncias. Ele mostrou a presença e o amor dele sobre nós da forma mais profunda que eu e você podemos experimentar. A partir daquela realização de Cristo, nós somos filhos de Deus, amados de Deus, herdeiros de Deus, vitoriosos sobre a morte com Deus. Nem o medo da morte que pode vir e virá certamente sobre nós amanhã aterroriza o nosso coração, porque Deus já venceu essa batalha por meio da obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo é a certeza de que o rio que corre na cidade santa, a presença de Deus se faz entre nós, não só agora, mas por toda a eternidade. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Algumas aplicações para nós aqui. Primeiro, a soberania de Cristo como âncora da nossa fé. A soberania de Cristo que venceu o pecado e a morte é a nossa âncora inabalável, é o nosso refúgio. Mesmo quando o mundo ao nosso redor se desfaz, podemos confiar plenamente na obra redentora de Jesus, que já garantiu a vitória final e nos sustenta com a sua presença amorosa e fiel. Nós não temos dúvidas do refúgio do Senhor. Nós não temos dúvidas da segurança do Senhor, porque Ele já mostrou o amor dEle de maneira plena, total e absoluta através da obra de Cristo. Ele já disse: observe até onde eu estou disposto a ir por você. Eu entreguei o meu filho em seu favor, para assumir o seu pecado, para que você pudesse se assentar nas regiões celestiais por toda a eternidade. Essa é a grandeza do amor de Deus. Ele está disposto a ir até a última consequência. Melhor, essa não é a melhor frase. Ele está disposto e ele já foi até a última consequência. Ele já realizou. Segundo, a igreja como refúgio na obra redentora de Cristo. A igreja, como reflexo do amor redentor de Cristo, deve ser o refúgio seguro onde cada pessoa encontra apoio e segurança.
Melhor, esperança. Em tempos de crise, somos chamados a demonstrar o amor de Jesus através do cuidado mútuo, criando uma comunidade que oferece paz e proteção aos que buscam descanso em Cristo. Meu irmão, se nós já nos entendemos como alguém amados por Deus, que tem a sua identidade forjada pela obra de Cristo Jesus, é nossa responsabilidade agora como igreja, ser o reflexo desse amor e ser a demonstração desse refúgio na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a minha e a sua responsabilidade. Nós não podemos ficar indiferentes diante do choro, diante da dor, diante do sofrimento. Nós somos chamados a amar e amar de uma forma profunda aqueles que nos cercam. Nós somos os braços abertos do Senhor àqueles que sofrem. Somos nós. Somos nós. Terceiro, descanso em Cristo e na sua obra redentora. Cristo nos convida a descansar em sua obra redentora, aliviando nossos medos e ansiedades. Ao buscarmos a sua presença, encontramos uma paz profunda que nos capacita a viver em confiança e em serenidade, sabendo que independente das circunstâncias, estamos seguros em suas mãos. Pode ser terremoto, maremoto, vulcão, pode ser doença, dinheiro, pode ser o que for, pode ser pessoas nos perseguindo. Nada disso aterroriza o nosso coração, porque nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Imagine nas palavras que Jesus diz ao ladrão na cruz, e como isso gerou paz para aquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. Acabou, o discurso acaba ali. Aquele homem não tem mais pergunta, aquele homem não tem mais medo, aquele homem não tem mais nada. Aquele homem agora está seguro. Na promessa de Cristo ele encontrou segurança. Na promessa de Cristo ele encontrou paz. Na promessa de Cristo ele encontrou descanso. Era a pior das circunstâncias, meus irmãos. Aquele homem estava sofrendo a pior de todas as mortes que alguém pode sofrer, que é ser crucificado. Morrendo devagarzinho, 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 devagarzinho. Sem ter o que fazer, sem ter para onde correr, sem ter o que... Mas uma palavra de segurança trouxe paz àquele homem. Hoje mesmo estarás comigo no reino dos céus. E essa é a mesma palavra que Jesus traz para nós. Essa é a mesma palavra. É a mesma segurança que nós podemos sentir. A vantagem é que nós não estamos crucificados. Ainda que os seus dias sejam maus, ainda que o amanhã pareça terrível, a palavra do Senhor te traz paz, descanso e segurança. Eu quero terminar com essa frase. Ela diz assim: o Salmo 46 nos ensina que, diante do medo do amanhã, podemos confiar plenamente na soberania de Deus, que é nosso refúgio inabalável. Ele está conosco em todas as tempestades da vida, garantindo nossa paz e segurança. Não importa o caos que nos rodeia, o Senhor dos exércitos, encontramos a força para enfrentar o futuro sem medo, pois Ele já conquistou a vitória e nos protege com o seu poder eterno. Com o seu poder eterno. Vamos louvar a Deus. Tome esse tempo para falar com o Senhor. Coloque os seus medos diante do Senhor. Coloque as suas aflições diante do Senhor. Às vezes você está vendo aqui eu falar e pensando: pastor, mas eu não sinto essa segurança. Fala isso para o Senhor. Senhor, eu não estou sentindo essa paz, eu não estou sentindo esse descanso, eu não estou sentindo essa segurança. Ministra com teu Espírito Santo essa paz sobre o meu coração. Me permite apropriar desse descanso, desse refúgio, desse auxílio bem presente na hora da tribulação. Rasga o seu coração diante do Senhor nessa hora, em nome de Jesus. Enquanto nós cantamos, enquanto nós louvamos ao Senhor, fale com o Senhor com o coração totalmente rendido à presença dEle. Novo
céus e uma nova terra, alegria eterna, onde não haverá mais lágrimas, nem choro se ouvirá, onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Onde juntos todos viveremos, face a face o veremos, e exaltaremos sua glória e majestade para sempre. Maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte, maravilhoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, Deus forte. Pai, nós cremos que o Senhor é esse Deus forte, maravilhoso, Príncipe da paz, Deus da eternidade, ó Deus. Nós cremos, ó Pai, nós cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor é digno de ser exaltado. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é forte e fortaleza. Nós cremos que o Senhor é Pai, Pai zeloso. Nós cremos no Senhor de todo o nosso coração, ó Pai. E por isso, Deus, nós colocamos diante de Ti os nossos medos, as nossas fragilidades, ó Pai, a angústia do nosso coração, aquilo que tem nos tirado a paz, aquilo que tem nos tirado do eixo, aquilo que tem tomado conta da nossa mente e do nosso coração, ó Pai. E diante de Ti nós entregamos tudo isso e pedimos a Ti, nos traga refúgio, abrigo, nos descanse nos Teus braços fortes, ó Pai. Nos faça perceber e ter paz, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor é auxílio presente nos dias de tribulação. Nós confiamos em Ti, ó Pai, não em nós, não nas nossas forças, nos nossos planos ou nas nossas estratégias, não na nossa capacidade, ó Pai, mas no Senhor, na Tua forte mão, na Tua intervenção, na ministração da Tua graça sobre nós. É nisso que nós cremos, ó Pai. Cremos porque o Senhor já nos deu toda a prova. O Senhor já derramou o Teu amor na cruz do Calvário. O Senhor já mostrou e realizou e foi até as últimas consequências por nós, ó Pai. Por isso cremos em Ti de todo o coração. E nessa manhã, ó Deus, nós entregamos a Ti todos os nossos medos e aflições, ó Pai. E descansamos na Tua presença. Descansamos no Teu colo, ó Pai. Nos refugiamos no Teu abraço, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai.
nos permita experimentar a realidade do teu abrigo, do teu cuidado, ó Pai. E que agora a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e eterno Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus, repouse sobre todos nós, e todo o povo do Senhor reunido sobre a terra, hoje e por todo sempre. Amém, amém e amém.